Lotum Labô, Iborixá Cofá, Lotum Labô, Iborixá Cofá, Lotum Labô. Iborixá Cofá. Meu Mojubá e meu Motumbá a todos, com grande prazer, mais uma vez estou aqui com um vídeo conversando sobre o Candomblé no canal Igbé Axé. E esse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo Transsexualidade no Candomblé como prometi. Quem não assistiu, deixarei no final desse vídeo o primeiro vídeo. Como eu disse nos comentários, no próprio vídeo, a transexualidade no Candomblé a gente precisa entender, compreender, respeitar. Algumas pessoas não entenderam muito bem o que eu quis dizer, que na verdade eu ali retratei os dogmas os tabus atuais no nosso Candomblé, que restringe sim a participação dos transexuais no culto. Graças aos orixás, ao bom senso e à lucidez, muitas casas estão começando a quebrar esse tabu, respeitando assim a naturalidade e a natureza de nós seres humanos. Eu vou começar o vídeo respondendo alguns comentários relevantes, escolhi alguns, não dá para comentar todos, pois foram muitos. Eu escolhi 3 comentários, que é a síntese de todos os outros. Peço desculpas pelo barulho, mas o vizinho resolveu fazer uma obra bem justa no momento que eu estou gravando o vídeo. Eu vou tentar ajustar esse barulho externo na edição. Eu vou comentar aqui o comentário do nosso seguidor e amigo Félix Marinho, que eu achei que ele pontuou algumas situações que merece que a gente fomente, converse. O Félix Mariano começa: me desculpe a franqueza, mas a explanação sobre o tema está impregnado de forte ranço preconceituoso e com muita ênfase à hipocrisia. Ao contrário do que o senhor diz, o nosso Candomblé brasileiro não necessita recorrer a nenhum psicólogo ou psiquiatra para procurar entender os transexuais. Meu amigo Félix Mariano, também peço desculpas pela minha franqueza, mas o nosso Candomblé brasileiro está sim impregnado de preconceito, sim. Digo isso porque a maioria das casas não aceita a transexualidade com a naturalidade, seja uma mulher trans ou um homem trans. Eu tenho recebido vários depoimentos, várias mensagens, e uma dessas mensagens que me chamou muita atenção foi um grande desabafo de uma mulher trans que dizia mais ou menos assim, que ela sofreu muito preconceito na infância, na juventude, recorreu a inúmeras cirurgias, recorreu a tratamento psicológico para poder entender esse momento de transição. E quando chegou a vez da religião por ela abraçada, ela não foi acolhida, pois dentro da própria religião não a aceitavam como ela se sentia, como ela se via e como ela se preparou para ser. Então, se isso não é preconceito, eu não sei o que é. E muitos de nós no Candomblé somos homossexuais, que também recebemos muito preconceito, somos muitas das vezes mal compreendidos pela sociedade e que, nessas décadas todas, conseguimos quebrar o tabu do Candomblé tradicional da aceitação do homossexual no Candomblé, que foi difícil, não foi fácil. Quando eu me refiro à hipocrisia, que muitos de nós homossexuais não respeitamos ou aceitamos a transexualidade com naturalidade. Nós conhecemos, sabemos o que é ser um diferente e não tratamos esse ser diferente com a naturalidade que nós exigimos que sejamos tratados. Que foram muitas lutas para que o Candomblé tradicional fizesse homens por iabás. Há muitas casas que não aceitam pelo simples fato de uma iabá estar no corpo de homem, usar saia. Se isso não é preconceito, meu caro amigo Félix Marinho, eu devo não saber muito bem o conceito do que seja o preconceito. Continuando ele. E por favor, eu não estou vendo o seu comentário como crítica e nem estou rebatendo como crítica. Estou comentando para que a gente possa entender um ao outro e principalmente entender o nosso amado Candomblé. E quando eu digo que
precisamos nós procurar psiquiatra ou psicólogo, não estou chamando ninguém de doido, nada disso. Como eu fiz, eu posso falar mas eu não posso falar sobre, que eu não sou um transexual. Eu posso falar com propriedade sobre o candomblé e sobre a homossexualidade. Sobre a transexualidade eu posso falar sobre. E por isso eu busquei conhecimento, conheço algumas transexuais, conversei com alguns psicólogos, alguns pedagogos, alguns psiquiatras, para poder formar uma opinião sem nenhum tipo de julgamento ou preconceito. Quando eu sugeri que procurássemos, não é para fazer tratamento e nem chamei ninguém de louco, é apenas para buscar o entendimento. E ele continua. Uma vez que ao longo de sua história, o candomblé brasileiro sempre acolheu, respeitou e valorizou o transexual. Eu acho que nós não estamos falando da mesma coisa, Félix. Poucas são as casas que aceitam o transexual, que aceitam-o como uma ebome, como uma iá, que possa usar sua baiana, seu pano da coxa, seu torso, que pode ser chamado pelo seu nome social. São poucas. Eu sugiro, vou deixar também na descrição do vídeo, um link de um vídeo muito bom, Candomblé em Foco, que são duas iás de São Paulo, e a Valéria e a Júlia, que fazem um programa, um vídeo longo de 1 hora e tanto, mas que vale a pena. Elas ali contam relatos, falam o que sofreram e como conseguiram impor como iás. Então, não sempre acolheu não, Félix Marinho. Não mesmo. Logo, a presença do transexual no candomblé brasileiro não é algo novo ou inédito, como o senhor equivocadamente diz. Mais uma vez, Félix Marinho, talvez eu não tenha me feito entender. Eu estou tratando aqui de transexualidade e eu, sinceramente, desculpe, mas eu não conheço tantos. Isso não é antigo. Conheço sim. Aqui na minha cidade tem a Yahude, que começou como Pai Rude, hoje é a Yahude, que o Paulinho da Pavuna o aceitou com baianos e tal, depois de ela procurar muita gente, se eu não me engano. Como eu disse, essas duas iás e tem outras, mas não é tão bem aceito assim não. Numa casa matriz, numa casa tradicional, numa casa que se diz tradicional, não aceita com essa facilidade não. É isso que eu quero dizer. Eu não estou me referindo a uma ou outra casa, eu estou me referindo ao dogma e aos tabus do candomblé. Que isso a gente tem que estudar, que não adianta atos isolados. Que eu sei que tem muitos trans em muitas casas. E sei também que muitas casas aceitam trans, mas com a cáfita, com o calçolão. Não os chamam com o nome social, chamam o nome de batismo, enfim. Vamos dar aqui a continuidade. E apesar de incontáveis vezes ter visto transexuais de baiana e usando pano da costa nas rodas de candomblé, nunca as vi rodando cuia durante o padê, ritual essencialmente feminino, e o único que de fato presta satisfação direta aí a mim. Inclusive, com o advento da internet, podemos ver fotos e vídeos nos quais aparecem inúmeros sacerdotes do culto aos voduns e aos orixás na África usando saia e algo muito similar ao que chamamos de pano da costa. Para finalizar, me remeto à célebre frase escrita no oráculo de Delfos: conhecer-te a ti mesmo. Pois se eu só sei que nada sei, porque devo buscar motivos e causas apenas nos outros. Axé. E ele termina assim. Então, Félix Mariano, nesse vídeo, né, que eu falei do Axé em Foco, aí a Valéria e a Júlia falam exatamente sobre isso, que elas são transexuais, mas não perderam a sanidade. Eu achei muito legal no que elas falaram. Eu ia usar o vídeo delas, só não usei porque não consegui entrar em contato com elas e nem com o dono do canal para pedir permissão. Então, para não invadir, para não usar indevidamente imagens, eu não estou usando, eu vou indicar o vídeo para quem quiser assistir. Que a questão do culto, que só mulheres podem participar, elas deixaram bem claro que elas têm ebomes na casa, tem iás, mulheres nas casas que fazem isso, que elas jamais vão colocar a mão na cuia para rodar o padê. Achei muito legal e plausível. E na questão que se houver muitas trans como baianas, eu sinceramente não vejo esses muito. Adoraria ver.
E adoraria que todos do candomblé as visse com naturalidade, que essa é a questão. Agora vamos comentar o comentário de Suiane, que não é do candomblé, mas eu achei bem relevante o que ela nos disse. Me chamo Suiane, tenho 30 anos e mais alguns. Eu sou uma pessoa trans, biologicamente nasci homem, depois me fiz feminina por motivos meus. Mudei meu corpo porque quis, me sinto muito bem comigo mesmo. Isso é importante. Não sou de candomblé, respeito muito e admiro, assisto vídeos através da net ou vejo artigos, notas, leio interessada demais no assunto. Tive experiências na vida que batem com o que vejo e sinto. Não sou raspada para o orixá. E mesmo de fora, vi que o orixá está acima de tudo, mesmo nos dias de hoje evoluído. O orixá quer cuidar do filho, não importa a maneira que esteja vestido ou vestida. O orixá conhece e sabe do sofrimento de cada um de nós. Daí vem o dizer cuidar do santo. Você cuida do santo e o santo cuida de você. Se um dia fosse iniciada, não abriria mão do meu direito de ser eu mesma, usar roupas femininas ou usar minha boa baiana. Até porque não passei por procedimentos, arrisquei minha vida para ser feliz, assim posso dar o meu melhor para o outro. Então, acho sim que um dia, pessoa trans possa usar suas roupas adequadas a elas, e mesmo em uma roda de mulher. Mulher é mulher e trans é trans. Orixá sabe que cada um carrega entre as pernas. E Orixá também sabe do axé, de uma magia, do carrego, de cada um, do motivo que fez aquela pessoa ter modificado o corpo. Mas diga-se de passagem, fiquei uma mulher linda. Adoro. Posso até não ter a perseguida. Aceito o meu pênis, até porque Exu está no meu prazer. Orixá é natureza. O mais velho amor, paz, união, carinho, abraço, comunidade, comida, coletivo, criança, alegria, reza, toque, etc, etc. Se eu for falar tudo que Orixá é, não vai acabar. Eu amo Orixá mesmo de fora. Orixá, quando vem à terra, dança, traz o axé e nos encanta. Possui a matéria que nada mais é do que matéria. Quem somos nós para dizer como o outro deve se vestir ou se comportar? Já ouvi cada coisa a respeito disso. Transsexualidade. No candomblé, cada coisa feia, sem noção que falam. Fica meu desabafo, sou uma pessoa trans e é assim que sou. Se não gosta, respeite. Não use orixá para dizer como que devo ou ser ou me comportar. Nunca joguei para saber qual é o meu guardião de cabeça. Tenho quase certeza que sou matéria de Oxumaré. Dan, axé a todos e a benção babá que postou o vídeo. Obrigado. Era abençoe, Sauane. E acho bem relevante o seu depoimento, que é exatamente isso. E, infelizmente, Félix Marinho, existe sim o preconceito, existe sim. E como Sauane disse, de todo o sacrifício que uma pessoa trans passa, ela tem que ser acolhida dentro daquela religião. Já basta todas as religiões que nos expurgam, que nos colocam como pecadores e filhos do diabo, que vamos todos para o inferno. Se a nossa religião, que é uma religião que é tradicionalmente uma religião de resistência, onde sofremos desde a sua criação até hoje vários preconceitos, várias perseguições. Concordo quando a Valéria e a Júlia dizem que não confundir transexualidade com prostituição, que foi perguntado a elas se elas receberiam pessoas trans em suas casas, e elas disseram que sim, mas desde que os trans se comportassem como mulheres e não prostitutas. Acho relevante isso. Acho que isso também temos que ter esse cuidado, que não basta apenas fechar a porta por a pessoa ser uma prostituta ou por a pessoa estar em um caminho que não seria o mais adequado. Que mais uma vez estaríamos julgando. Acho que eu aceitaria sim, como já aceitei. Mulheres, cis, homens cis, homossexuais, que praticavam drogas, praticavam prostituição, e cabe a nós orientá-los para um caminho melhor. Não estou aqui julgando que prostituição seja ruim ou seja bom. Eu só explico à pessoa que há outras maneiras de se prosseguir, há outras maneiras de se conquistar.
busco entender o que leva a pessoa à prostituição, como busco entender também o que leva uma pessoa às drogas. Nesse entendimento, trazer o resgate, a cidadania e o amor próprio. Isso cabe a nós também, sacerdotes, isso cabe também uma religião de orientar e não simplesmente bater a porta. Se a pessoa entra e não se adequa, não quer ser uma pessoa melhor, não para a sociedade ou para o outro, mas ser uma pessoa melhor para si, aí é o livre-arbítrio e a pessoa escolhe o caminho a seguir. Como eu já disse em outros vídeos, todo mundo tem o direito de ser e fazer o que quiser. Só não tem o direito de me levar junto ou levar a minha casa junto. E finalizando os comentários, para a gente comentar, para a gente fomentar, a gente conversar, o comentário aqui de Mariana Silva. Babalorixá, meu motumbaxé, eu sou transexual, eu entendo tudo que você colocou dentro do contexto candomblé e fundamentos e rituais, cultura do dentro da nossa religião afro. Mas tem muitas coisas que tem que ser vistas. Gostei do seu vídeo, porque isso tem que ser abordado dentro da casa de candomblé. O meu babalorixá ainda não sabe como se pôr perante essa situação. Mas eu sou bem recebida e respeitada por todos da casa. Eu sei me colocar no meu lugar dentro da religião. Mariana, muito legal o seu comentário, que é o que a gente está falando, que tem muitos de nós que não sabemos. E uma dessas IAs, a Valéria e a Júlia, falou exatamente isso. Que no início, eu agora não me recordo direito qual que foi, que ela disse que no início foi difícil, o pai de santo não aceitou, ela usava calçolão, etc. E aos poucos ela foi mostrando que era uma mulher, que tinha o direito de ser tratada como uma mulher, em comportamento, nas funções, na vida. E assim ela conquistou o seu pai de santo e hoje ela tem a sua casa aberta como Yalorixá e dentro da casa do pai de santo dela, ela é uma Yalorixá. É isso que nós, todos do candomblé, precisamos prestar atenção, sabermos como encarar. Por isso eu digo que a gente tem que entender para poder respeitar. E eu, a partir do primeiro vídeo até hoje, depois de muito conversar, de muito entender, de muito buscar, eu hoje tenho total consciência que a transexualidade também é uma naturalidade, assim como a homossexualidade. Eu vou terminar o vídeo lendo um texto de uma amiga trans que me deu uma aula de transexualidade. Que a partir dos comentários dela, a partir de conversar com ela, eu comecei a entender muito melhor. Eu a convidei e respeito por ela não querer participar do vídeo, para não se expor, que ela me disse: Raimundo, eu não quero ser taxada como uma mulher trans. Eu gastei muito dinheiro. Eu me expus muito à sociedade para eu ser taxada como mulher trans. Eu simplesmente sou uma mulher. E respeitando a vontade dela, eu vou criar aqui um codinome Mulher Linda de Oxum. Ela me mandou um depoimento que eu faço questão de ler e vamos prestar atenção no que ela tem a dizer. Acho tão sem propósito falar de um tema que o candomblé, tão milenar, já desvendou há muito tempo. Antes até que tivéssemos sabedoria para entendermos. Porém, faz necessário alguns esclarecimentos para o povo de santo nos dias de hoje. A transexualidade é um fenômeno difícil de entender. Alguns estudos dizem que as pessoas trans são definidas ainda na gestação, por estímulos hormonais. Outros estudos apontam que os cérebros trans misteriosamente são do tamanho do cérebro do gênero sentido. Mas todos os estudos apontam que existe uma necessidade incontinente, incontestável, urgente, angustiante, para se assumir o gênero mental, em detrimento do gênero genital. Os próprios transexuais não sabem qual, de que forma ou de onde vem essa certeza. Precoce, aliás,
Na grande maioria dos casos, as crianças trans já apresentam característica do gênero sentido, mesmo antes de ter noção de masculino ou feminino. Possuem a convicção de pertencer a um gênero, tendo a genitália do gênero oposto. De passagem, essa genitália é um motivo de repulsa e asco para um trans. E ela quer ajustar a todo custo suas características corporais ao seu gênero mental. É o que torna mais difícil, além de todo o óbvio, é conviver numa sociedade onde os transexuais são vistos como aberrações, pessoas desequilibradas, farsantes e até loucos. Deixando os detalhes técnicos de lado, o fato é que temos muitas pessoas transexuais no mundo. Algumas, inclusive, não transicionam, assumir o gênero mental tão prematuramente e às vezes até morrem. Muito comum os suicidas entre pessoas trans, sem transicionar. Outras transicionam numa idade madura, até mesmo depois de casados e filhos, numa mal-sucedida tentativa de se tornar cisgênero, pessoa com sexo mental e genital em acordo. Como todo ser humano, cada pessoa trans tem sua maneira própria de transicionar. Não existe uma regra. Pessoas transexuais são iguais a qualquer outra pessoa, com uma peculiaridade diferente. Não reconhecem seu sexo genital em conformidade com seu sexo mental. Mas isso nada impede que o orixá seja escolhido como o de qualquer pessoa que venha habitar o Aie. Ou seja, terá felicidades, tristezas, amores, ódios, mágoas, vitórias, derrotas, mas acima disso tudo, terá Eledá, um ajuntó, um carrego, um exu, um odu, que talvez explique a transexualidade. Como qualquer pessoa nascida no Aie. Antes de perguntarmos por que existem ou por que as pessoas são trans, deveríamos nos perguntar: por que eu aceito um orixá transexual? Acho ele bonito, um encantado, canto e danço, louvando essa força, e não aceito um humano, um irmão, como eu, portanto, tangível, que seja transexual. Porque se não existisse uma exigência contrária do orixá, um ó, na religião que impeça, eu devo constranger, meus irmãos, mulheres transexuais, algumas até com a cirurgia de neovagina já realizada, a usar roupas masculinas no culto? Ou porque eu deveria constranger meu irmão, um homem trans, a usar baiana, que na verdade são roupas europeias e nada tem a ver com o culto? Usamos até hoje, pela beleza e símbolo de elegância que possuía em outras épocas. Histerectomizados, retirados os órgãos femininos. Dito isto, deveríamos nos ater aos itãs. Isso sim tem o aval religioso, fazem parte da nossa cultura, o oral de transmissão de conhecimentos. E assimilarmos que, quando Logum Edé sumiu nas águas enquanto caçava e reapareceu vestido como uma princesa e passou-se a ser a ninfa dos rios, estamos contando nesse Itã, menos poeticamente falando, que ele transicionou, assume o gênero mental, tornou-se uma princesa. Ou quando o Xumaré desceu do céu, deixando a forma do arco-íris, se transformou na serpente, passando a ser tratada como Iabá, inclusive influenciando em suas vestimentas e assentos. Mais um exemplo divino de transição. Talvez seja a hora de sermos um pouco mais maduros, menos preconceituosos e intransigentes, e aceitar e respeitar nossos irmãos ou transexuais, tal como Odé aceitou Logum vestido de princesa na mata, ou assim como a serpente é respeitadíssima como símbolo de sabedoria, de ciclo e da eternidade. Os Itãs já nos deixaram esse legado, essa prerrogativa, e essa realidade já foi prevista e é vivida e é ensinada pelo orixá. Vamos deixar o julgamento para Xangô
E vamos abrir nossa mente para o que sempre existiu e sempre existirá, e sem o peso do preconceito e da ignorância. Ajudar a vida dos nossos irmãos transexuais, deixando-os professarem sua fé, seguir a religião, louvar nossos orixás, sem mais constrangimentos, além do que já passam diariamente. Afinal, vemos de todas as formas no culto que o orixá o acolheu. Amam, recebem e nos fazem distinção de pessoas, por esse ou por aquele motivo, ainda mais se fosse motivos naturais. Minha benção, mulher linda de Oxum, o seu relato é tudo o que nós deveríamos agir, ou como deveríamos enxergar e respeitar. E aproveitando os itãs citados pela irmã Mulher Linda de Oxum, queria lembrar também o itã, no qual Nanã impõe a Oxalá que se vista como Iabá, já que ele foi lá se intrometer no culto das Iás. E Oxalá é o nosso grande orixá, mais respeitado, mais louvado, e que por enquanto ainda não inventaram coisas sobre ele. Então assim, como os orixás se transvestem, se transcendem, se transformam, nós também devemos transcender e nos transformar cada vez melhor. Se na sua casa, homem ou Iabá não é permitido saia, não aponte a casa que permite que a Iabá se vista como outra qualquer Iabá, não apontando como beco, como marmota, porque não é isso que faz de uma casa um beco ou uma marmota. O que faz uma casa de um beco ou uma marmota é um pai de santo sem sua obrigação dada. O que faz um beco ou uma marmota são pessoas que usurpam, que usam, que deturpam, que inventam. Isso sim é beco marmota. Mas pessoas que levam dignidade, que são muitas graças aos orixás, que leva candomblé com dignidade, com seriedade, não vai ser uma saia, não vai ser um pandacocha que vai destruir a história de uma casa. Também quero aqui ressaltar a amiga Rafaela Basto, também trans, que me deixou um depoimento dizendo da necessidade desse acolhimento, já que trans são mortos, são espancados, são ridicularizados e discriminados. Pelo menos na nossa religião, onde nós, homossexuais, já conquistamos os nossos direitos de acolhimento, que nesse relato da Mulher Linda de Oxum nos identificamos tanto, pois está aí a volta da extrema-direita, nos apontando como aberrações, como filho do pecado, como loucos, transviados. Se nos ofendemos, imagine nós mesmos apontar os nossos irmãos e irmãs trans com os mesmos conceitos. Então, candomblé, está na hora de quebrar esse tabu, como tantos os outros. Está na hora de pararmos com tanta... Se na sua casa não se usa homem pano da costa, pano de cabeça, não aponte outro, que eu já também fiz um vídeo dessa coisa aí do axé piperoquinho, achei isso tão desnecessário. O mais importante que a nossa religião precisa é de caráter, dignidade, religiosidade, acolhimento. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que acompanham o nosso canal, que é aberto a todos, para que possamos cada vez mais conversar sobre o candomblé, não orôs, os rituais, que isso você conversa com seu pai de santo na sua casa. Aqui a gente é para conversar sobre religiosidade e sobre ser cada dia melhor. E a você que não conhece o candomblé, que são vários que me mandam mensagens de engodo, de enganações, eu sugiro mais uma vez o meu livro que eu escrevi para você, Ubuntu. Aqui eu descrevo uma saída de Aô de uns rituais que é aberto para que você tenha noção do que seja o candomblé e para você também que tem uma opinião enganosa, uma opinião influenciada com preconceito e demonialização, para que você conheça a nossa religião e perceba que é tão divino quanto a sua religião. Vamos dar um basta à intolerância, vamos dar um basta à ignorância, vamos dar um basta ao preconceito. Vamos nos acolher e nos amar. Um grande beijo e até a próxima. Saudação, alô Guedé.
Made ode, iaô, made ode, chorou.